Demissão em massa. Recentemente a gente vem vendo uma onda de demissões que, de forma inédita, vem atingindo inclusive a área da tecnologia. Será que é hora da gente fugir para a colina? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NinjaCast. Hoje nós falaremos sobre layoffs. Estamos aqui com os convidados de sempre, eu, Felipe Lodur, Marcelo, E aí, galera? Leonardo Palles. Fala aí, pessoal. E Daniel Guna. E aí, galera? Então, para começar, a gente só vai dar realmente um pouquinho da nossa perspectiva. A gente não é especialista em economia, nem investimentos e tudo mais, então a gente só vai dar os nossos achismos aqui relativo a esse cenário, do mercado e talvez o que a gente pode fazer como profissionais de tecnologia frente a tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente pode... Fofoqueiros de plantão. Fofoqueiro de plantão, justamente. Para começar, a gente pode ir com uma pergunta bem básica, né? O que é o layoff, o tal do layoff? Bom, eu tava pesquisando sobre o termo, né, e encontrei uma definição de pausa temporária do contrato de trabalho. E fiquei refletindo sobre isso porque a gente vê algumas notícias de algumas empresas, como a Netflix, né, que teve uma demissão em massa, né, e faz analogia como se fosse um layoff também. Então tem esses dois pontos, né? Acho que você pode ter a pausa total ou temporária daquele contrato de trabalho, ou a gente pode usar o termo também como um termo de demissão em massa. Mas eu achei legal em todos os artigos que a gente foi coletando aqui, lendo, né, que o layoff ele não pode ser associado a uma característica do perfil do funcionário, ou seja, eu não estou performando, eu não estou entregando, vamos usar o justificativo como layoff. Isso não pode acontecer, né? Layoff está relacionado ali com o momento financeiro da empresa, né? Alguma crise, seja afetado por pandemia, seja realmente alguma crise financeira por outro motivo, assim. Então, nada a ver com o momento do funcionário mesmo. E só complementando, né, como o Léo disse, um layoff realmente pode, né, indicar, é uma demissão em massa, mas também existem, né, tipo assim, modelos intermediários, né, por exemplo, eu vou reduzir sua jornada e reduzir, tipo assim, o seu pagamento, um desligamento temporário, depois você, tipo assim, você tem um vínculo comigo ainda, mas no momento você não vai exercer esse vínculo, entendeu? E no momento posterior você meio que retornar à atividade. Então, são várias nuances, mas eu acho que a que tem tomado as notícias, né, a associação, né, dos layoffs com desligamentos em massa que tem acontecido em empresas de tecnologia, né, dos mais variados setores, entendeu, e domínios. Um grupo específico de empresas, né, e tipos de empresas vem demonstrando, né, e acontecendo mais, né, a gente tem visto mais vezes acontecendo, que são as startups, né. Aí fica aquela pergunta que a gente pode, vamos dizer, trazer, né, à tona, né, por que vocês acham que as startups têm sido empresas que têm sido mais afetadas, né, a gente viu, pelo menos, falando de Brasil até, enfim, tipo assim, lá de fora, né, notícias sobre algumas dessas empresas que estão, né, tentando consolidar um modelo de negócio, tendo, passando por esse tipo de problema. Ultrapassa um pouco essa questão além, né, de startups, né, quando a gente vê não só startups, mas as chamadas unicórnios mesmo, né, que são empresas aí que tiveram um valor de mercado gigantesco, investimentos gigantescos, né, e eu acho que é aí que começa a se explicar isso, né, a questão dos investimentos mesmo, altíssimos investimentos que essas empresas receberam, né, e acabaram investindo e contratando muitas pessoas, né, para alavancar os seus negócios, e junto com essa pandemia, né, com essa crise, com inflação e etc., a gente vê que essas empresas começaram a sofrer um pouco com esse excesso de gastos, assim, digamos, né, que a gente sabe que muitas dessas empresas, muitos desses unicórnios operam, né, sem lucro nenhum, né? Acabam faturando durante esse tempo inteiro sem gerar um lucro ali no fim das contas, né? Então, acaba afetando muito, né? No caixa ali dessas empresas, essa crise, às vezes um investimento que parou de receber ali, sendo que tem um compromisso muito alto para arcar, né? Com a quantidade de pessoas que tem ali, etc. Um copo cheio de água, né? Tipo, um copo cheio de água. Já tá ali, a empresa tá operando, a startup tá operando ali no limite, né? Sem lucro, talvez até com prejuízo, cai qualquer pedra que cai nesse copo transborda, né? Então, uma pandemia, por exemplo, como você falou, Marcelo, acho que isso deve ter sido um dos principais motivos, assim. E sim, por que no cenário de pandemia, né, ainda assim, isso só começou a se refletir agora? É porque, pelo menos lá no início, né, tipo, da pandemia, a demanda, né, por serviços digitais, etc., enfim, aumentou de uma forma
extremamente grande, né? Porque as pessoas estão confinadas, entendeu? Então, a única forma para muitas coisas continuarem funcionando, né? E algumas necessidades serem atendidas era através, né, de ferramentas, né? Enfim, desse meio. E nessa onda, né? Muitas empresas, né? Tipo assim, surfaram nesse cenário, né? Que até, enfim, a gente pegando algumas, né? Tipo assim, notícias e análises que as pessoas faziam na época, né? Esse cenário de hypergrowth, sabe? De crescimento que o setor de tecnologia, tipo assim, passou durante o início, né, da pandemia, fez com que, né, os fundos de investimento tivessem ainda mais interesse, né, em investir na área de tecnologia, nessas startups, com esses modelos de negócio inovadores que estão associados ao meio digital. Porém, eu acho que uma coisa que a gente viu, né, recentemente, né, uma hora, né, tipo, essa conta ia chegar no sentido de que se essas empresas não, enfim, fossem responsáveis, né, na forma como elas expandem o time delas, na forma como elas conduzem as operações delas, né? Em algum momento em que elas teriam que prestar conta para os seus investidores, né? E mostrar que são sinais de eficiência em termos financeiros, entendeu? Elas teriam problemas com isso e isso iria refletir, né, ainda mais Beleza, eu cresci muito em termos de pessoas que eu tenho para manter esse cenário de hipercrescimento, lançando, enfim, coisas novas, produtos novos, mas agora, né, com uma recessão vindo, né? Aí falando em termos mais, né, tipo assim, macroeconômicos, né? Tipo, vindo aí, tipo, enfim, e tendo que ser mais eficiente, fazer mais com menos, né? As empresas estão tendo que, beleza, reduzir, né? Enxugar os times delas para, enfim, tipo, poder lidar com tudo isso. Uhum. Ô, Bruno, eu só queria pegar um gancho do que você comentou, assim, trazer um tópico barra pergunta aqui, né? Eu vejo pelo seu comentário que isso acontece com um nicho bem específico, né? De empresas ali, empresas que cresceram nessa onda da pandemia, por exemplo, né? Então são empresas que já tinham capital limitado ali, receberam algum aporte ou investiram, né, naquele momento para surfar e agora estão tendo que fazer o layoff, né? Reduzir ali o time. E aí a gente vai conversando com o pessoal, a gente vai vendo alguns fóruns, a gente até tava conversando aqui antes, né, de começar a gravação, que a gente escuta o pessoal associando, né, layoffs, assim, esse constante aparecimento de notícias de empresas, né, praticando demissão em massa, praticando layoff, assim, com uma bolha que as pessoas criam, né? Então, putz, salário ali nas alturas, cada vez aumentando mais, assim, o pessoal começa a associar, putz, será que é uma bolha? Será que agora a bolha tá começando a estourar? Né, assim, eu quero trazer primeiro minha visão, assim, quero jogar a pergunta aqui na mesa, assim. Eu acho que, assim, eu não vejo uma relação do mercado em geral com essa bolha, assim, sabe? Tipo, tanto é que, putz, o mercado internacional tá crescendo, cada vez mais empresas de fora tá chegando aqui no país, né? Eu, Leonardo Palles, assim, não acredito que seja uma bolha que está prestes a estourar, né? A gente vê até o presidente da Microsoft anunciando ali, falando que, putz, ele acredita que cada vez mais essa pressão por aumento de salário tá surgindo cada vez mais, assim, né? O que vocês acham, assim? Vocês acham que tem alguma associação, assim? Não acha? Eu já dei minha opinião. Não acho que seja. Mas queria ver vocês aí. Eu acho que sim. Eu acho também que não tem nenhuma relação, no caso. Enfim, geralmente o argumento das pessoas, enfim, os altos salários assim, da área, tipo assim, fizeram isso, sabe? Tipo, por isso que agora a bolha tá estourando, enfim. A galera aponta que, enfim, esse é o problema, etc. Mas eu acho que tá mais ligado às empresas, né, que, tipo assim, são, né, recebem aporte, né, de fundos de investimento, serem mais, vamos dizer assim, responsáveis, né? Tipo, porque não tô falando que todas as empresas que fizeram isso são empresas que são responsáveis desse aspecto, entendeu? Mas também de um momento econômico que a gente tá vivendo, tipo. Acho de onde que vem essa ideia de bolha, principalmente na área de tecnologia. Eu acho que tá muito associado à bolha das dot-coms que teve no início dos anos 2000, tá ligado? A promessa que foi vendida, né, tipo, isso aqui, a internet é o mercado do futuro, sabe? E muitos investidores na época, tipo assim, no curto prazo, né, encheram, né, tipo assim, a bolsa de operações, né, comprando ação de empresas da área de tecnologia. Isso que eles esperavam não veio no curto prazo, né, tipo, muitas empresas quebraram na época, muitas empresas conseguiram se manter, dentre elas as empresas grandes, por exemplo, a Amazon passou por isso, tipo assim, a Google passou por isso, né, e desde então, o mercado, tipo assim, de investimentos, né, tem meio que um receio, né, quando qualquer, tipo assim, mudança, né, mas também eles estão sempre tentando acertar qual que é a próxima, tipo assim, sabe, a próxima Amazon, entendeu, tipo assim, a próxima Google, entendeu, tipo assim, a próxima ação que eu tô comprando aqui, tipo, a X valor, e daqui, tipo assim, 10 anos, tipo, essa ação tá me retornando 10x. Eles estão sempre tentando acertar isso.
é um dos grandes motivos dos fundos investir no mercado de tecnologia, porque dá um retorno muito grande. Se você for olhar lucro por funcionário no mercado de tecnologia, é um dos maiores. Se você for pegar, tipo assim, as empresas maiores, né, as FANGs, as Big Techs. Então, assim, é por isso que eu vejo que, por mais que a gente tenha esses programas sazonais, existem muitos incentivos, até acontecer o contrário, ter aumento de salários, acontecer, porque quando uma empresa faz uma demissão em massa, entendeu? Cara, isso tem um efeito, tipo, muito ruim na moral do time, entendeu? Isso, o time fica ansioso, entendeu? Tipo assim, não passa uma mensagem boa, né? Tipo assim, pro pessoal. E o que acaba acontecendo é que os funcionários, eles vão pra onde? Eles vão olhar no mercado, entendeu? Tipo assim, e essas empresas, né, tipo assim, que estão sadias em termos financeiros, né? Enfim, elas conseguem acolher algumas dessas pessoas, né? Mas se as empresas quiserem segurar os talentos delas também, sabe? Pra eles não serem abalados por essa crise de moral, elas vão ter que investir, né? Tipo assim, em manter essas pessoas. Muita gente vai ser afetada, mas, enfim, tipo, principalmente para pessoas que demandam mais experiência, a tendência é se valorizar por isso, entendeu? Tipo assim, nesse cenário. Tipo. Fazendo papel um pouco do advogado do diabo, digamos, se a gente for parar pra pensar, né, como que o salário ele acaba sendo definido de maneira geral? É uma regra entre, né, oferta e demanda, essencialmente, né? Então a gente tem uma oferta aí de profissionais com determinadas habilidades e a gente tem a demanda das empresas por essas habilidades específicas. Então, geralmente, o salário tende a subir quando essa demanda é muito alta e a oferta não é... Enfim, tá meio baixa para você conseguir atrair os profissionais, ou pelo menos os bons profissionais, né? E talvez eu acho que esse cenário, né, de layoffs, ele pode afetar um pouco. Na minha opinião, ele não chega a ser, de fato, uma bolha, porque apesar da nossa economia atualmente, ela ter grandes empresas muito voltadas para tecnologia, que fazem grandes volumes de empréstimos, se a gente pegar as próprias Big Techs mesmo, né? Elas têm muito dinheiro em caixa e elas fazem empréstimos para tocar projetos mais desafiadores. É o caso, por exemplo, da Meta, que faz bastante empréstimo pensando em outros projetos como realidade virtual, etc., que são coisas para o futuro. E, essencialmente, essas empresas que fazem bastante empréstimo, dado um cenário hoje macroeconômico, enfim, que a gente tem um alto nível de incerteza por conta de guerra acontecendo, pandemia que acabou de acontecer, essas coisas, né, que fizeram com que os investidores eles ficassem com mais medo de ficar colocando muito capital em, essencialmente, ativos de risco, né? Ou seja, o acesso ao capital de risco por parte das empresas para continuar financiando as coisas como elas estavam financiando, né, permitindo que elas operassem no negativo em prol de um futuro mais positivo, digamos assim. Isso acaba, né, reduz talvez as vagas, pelo menos nesses tipos de empresa que são relevantes pra gente. Mas se a gente pegar, principalmente essas maiores, o que acaba acontecendo dentro de Google, Meta, não é que eles estão demitindo uma galera, é que eles estão começando a mandar, né, uns avisos no sentido de vamos dar uma congelada ou vamos dar uma desacelerada no ritmo de contratação. Então, na minha visão, o que deve acontecer no mercado, num curto prazo, pelo menos, é que a gente vai ver um pouco, vai desacelerar um pouco o crescimento das vagas em tecnologia. Justamente por conta desse cenário. Porque várias das vagas, né? Tem muita vaga em startup, se olhar no LinkedIn e tudo mais. Com o capital sendo mais dificultado para essas empresas, eles vão ter que operar de maneira, né, mais eficiente. Não vão poder contratar tanto quanto eles operariam em outro cenário. E por isso eu acho que vai desacelerar. Mas eu acho muito difícil, dado que a maior parte das empresas que a gente tem hoje em dia, independentemente delas serem de capital de risco ou não, elas são pautadas em tecnologia. Então, a maior parte do quadro de funcionários das empresas são tecnologia. Quando a gente fala de eficiência dentro de uma empresa, o que você precisa para criar eficiência? Para um processo, às vezes, que é feito manualmente por 20 pessoas, você consegue substituir com algum nível de automação. São profissionais de tecnologia. Então, eu vejo que, ao mesmo tempo, né, que tem isso que vai dar uma desacelerada, por outro lado, eu vejo tecnologia tendo um papel fundamental. Então, eu vejo bons profissionais sendo valorizados cada vez mais. De toda forma, né, fazendo o papel do advogado do diabo, eu acho que pode ter uma influência, né, negativa, pelo menos assim. Eu acho que não vai crescer tanto quanto cresceu a área de tecnologia nos últimos, sei lá, 4 anos para os próximos 4 anos, sabe? Eu acho que vai ser uma... Se eu tivesse que chutar, né, colocar o meu dinheiro aí, eu chutaria que vai crescer menos do que cresceu nos últimos 4 anos. Eu concordo, Felipe. Até assim, é uma coisa que eu percebi,
em grande parte desses layoffs que tem acontecido aí nas grandes empresas, unicórnios, você pode perceber que, em sua grande maioria, contém muitos profissionais de recrutamento, de marketing e etc., talvez até mais do que desenvolvedores, etc. Isso está muito alinhado com essa questão do crescimento, né? Que antes a gente via uma contratação em massa mesmo, né? De todas as empresas, assim, era um boom de vagas, né? E muitos recrutadores, que eu tenho visto é isso também. Uma redução nessa questão do recrutamento, de marketing e assim, claro, tecnologia também, né? Desenvolvedores, mas esse grupo também das empresas têm sido presentes aí nesses layoffs e eu acho que vai um pouco com isso aí, essa questão de dar uma segurada, de diminuir um pouco o ritmo, né? Que está acontecendo. Eu acho que é nessa linha mesmo, porque quando a gente fala bolha, é um termo muito radical, assim, talvez bolha me remete que o nosso salário vai voltar a salário de 2010, por exemplo. Né? Realmente não acho que isso vai acontecer, mas eu concordo com vocês no ponto de que esse surf que muitos devs pegam ali, né? Cara, tem dev que hoje passa 2 meses como um pleno e já vira um sênior. Eu acho que isso vai parar de acontecer. Então, não que os salários vão ser desvalorizados, mas vamos passar a valorizar mais os profissionais, como vocês colocaram, né? E parar de supervalorizar profissionais que não estão na hora de crescer. Assim, sabe? Exato. A pressão por preenchimento de vagas, né? Por crescimento era tão grande, né? Que gerou isso daí, né, Léo? Como você falou, assim, a gente cada vez mais via pessoas, né, que, sei lá, em um ano triplicava o próprio salário, né? Só mudando de empresa, saindo de júnior para sênior aí. Isso é o que mais se via, né? E assim, hoje a gente já vê um ritmo desacelerado em relação a isso, cada vez menos vagas, né? Para pessoas que estão começando, né? As empresas têm cada vez mais procurando profissionais um pouco mais experientes, de pleno para cima, mais sênior, né? Então, assim, a gente viveu esse momento ali desse boom de vagas e dessa pressão por crescimento, cada vez mais as empresas dobrando, triplicando de tamanho, e acontecendo isso aí que você falou, né? Dado esse cenário, vocês acham que os devs aí do nosso Brasil deveriam evitar realmente ir para empresas, né, estilo startup, enfim, que estão operando negativo, né, que ainda dependem de investimento para suas operações, ou não? Assim, eu acho que assim, usualmente, né, mudar de emprego já é algo arriscado, sabe? Tipo, mudar, tipo assim, de emprego num momento de crise, né, tipo assim, é bem mais complicado. Agora, enfim, tipo, eu acho que fazer isso pra uma empresa que acabou de, tipo, fazer uma demissão em massa, tipo, acende uma luz vermelha. Eu acho que, pelo menos pra mim, minha opinião, eu, tipo assim, enfim, faria um puta double check, sabe? Com relação a qual que seria, assim, realmente a intenção. Porque uma coisa que realmente a gente viu, tinha empresas, né, aí, enfim, isso é falácias, conversa de corredor, conversa de canteiro, tá ligado? Pra galera que gosta de falar que, beleza, mandaram a galera embora, mas, enfim, 1 mês, 2 meses depois, estavam contratando uma pá de galera também. E o que a galera tava comentando é que era provavelmente pagando um salário mais baixo. Então são coisas que eu levaria, né, tipo, na hora de fazer um movimento desse. E assim, perguntas que usualmente eu não faria na entrevista, eu acho que eu começaria a falar, principalmente ligado à parte ao negócio, sabe? A métrica, né, tipo assim, a gasto, saúde financeira, né, tipo assim, até, por exemplo, uma coisa que eu pensaria, sabe? Tipo, eu tô indo para um squad específico que trata, vamos dizer assim, uma funcionalidade específica, né? Tipo assim, coisa que eu perguntaria, qual isso é relevante para o negócio, né? É mais core? Geralmente empresas, né, tipo assim, tendem menos né? Você faz parte do core do negócio, né? Tipo, dificilmente, né? Aí realmente as pessoas deram muito errado. Se desfazer de pessoas que estão associadas, ou pelo menos ligadas a essa parte, entendeu? Acontece também. Se a gente for comparar com partes assim, mais adjacentes, entendeu? Tipo, mudando de área, igual o Marcelo falou, né? Tipo, pessoal de recruiting, né? Às vezes acabou sendo influenciado bastante por isso nos últimos meses também. Então, assim, seriam coisas que eu passaria a, talvez, ver com bastante, sabe? Vamos dizer assim, cautela. Eu iria nessa linha, mas acho acho meio complexo, assim, porque isso não tá na fachada da empresa, né? Faremos layoff em 3 meses. E às vezes, igual o Bruno falou, putz, eu levo isso na entrevista, mas às vezes nem o pessoal de negócio tá por dentro do que vai acontecer. Né? Às vezes eles estão envolvidos na listinha ali de layoff, né? Então, eu acho difícil fazer essa aposta e é difícil a gente prever também. Né? Tem startups aí que estão muito bem também, né? Tiveram layoff.
Acho difícil você investir assim e saber se vai acontecer ou não. Acho que é muito difícil e muito momento de vida, assim. Porque se eu tenho filho pequeno também, não vou arriscar, né? Vou preferir uma empresa ali que me dá mais estabilidade, plano de carreira, uma empresa mais assentada no mercado. Então, é isso daí, eu acho, depende de cada momento, né? Acho que cada pessoa tem seu momento e assim, tem que estudar muito, né? Sobre a empresa, qualquer mudança de empresa gera um risco, se você for parar para pensar. Assim, estudar, né? Ver se faz sentido de acordo com o seu time de vida ali, né? E ver se faz sentido. Agora, uma coisa que acontece também, né? Que assim, aí é um conselho, não sei se todos concordam, mas fugir também, não fugir, mas não achar que, não ficar com aquela ideia da empresa, é uma empresa que ama as pessoas, é uma empresa que oferece isso, isso e isso, nossa, como eu amo essa empresa, cara, essa empresa pode colocar numa lista dessa, né, e assim, como aconteceu, inclusive, eu até tava lendo um pouco, né, no feed lá do LinkedIn, né, igual um Facebook, Instagram hoje em dia, né, o pessoal faz um desabafo, mas e eu vi, incrivelmente, assim, pessoas que foram mandadas embora, né, e fazendo, tipo assim, questão de amor à empresa, cara. Então, assim, se valorizem, assim, né, dá uma olhada onde você tá, o quanto você, como falou, você é importante pro negócio que você tá inserido, e assim, quanto seu trabalho é relevante para isso, e quanto realmente a empresa te valoriza em relação a isso, né. Porque também não adianta você sair de um lugar, né, e ir para outro onde você não vai se inserir num contexto onde você vai estar sendo relevante para o negócio, porque na hora de apertar no bolso, né, não vai ter essa de a cultura, né, uma cultura boa para pessoas, não sei o que, benefícios e etc, né, eles vão cortar. Então, assim, faça o seu trabalho bem feito, primeiramente, né, seja um profissional exemplar e que, claro, né, se insira, né, em contextos de relevância, né. E procure se inserir em oportunidades de relevância, né, dentro das empresas, para realmente aí sim você ser uma pessoa valorizada ali dentro, né? Não pelo aquele papinho, né, que virou assim toda startup hoje em dia, né? É amores, né? E completando esse checklist aí, eu colocaria que eu acho que não existe mágica, assim, sabe? Se você tá como júnior, você vai ser contratado ali como um sênior, assim, desconfia, sabe? Nada vem de graça na vida, assim. Então, se não é no seu momento de carreira, cara, isso uma hora vai chegar a conta pra você pagar, né? Então, colocaria mais isso no checklist aí, Marcelo. Não acho que é porque a empresa é legal, né? Acho que a única exceção, tipo, que eu pensando eu faria, seria aquela lógica do high risk, high reward, tá ligado? Fazer uma mudança dessa. Teria que valer muito a pena em termos financeiros, sabe? Tipo assim, ir para um ambiente mais, aparentemente, mais instável, entendeu? Mas se, né, tipo assim, é um alto risco, mas tem uma alta recompensa também, talvez eu consideraria. Entendeu? Mas, tirando isso, eu acho que realmente tem que ir com os dois pés atrás. Vejo esse ponto. Eu acho que as startups, de maneira geral, ou como o Guna comentou, empresas que têm estão ou são um pouco mais instáveis, na hora que você está indo para lá, você tem um risco, né? E o risco ele tem que ser contrabalanceado com alguma coisa. Ou eles estão te pagando mais do que você estava recebendo, ou eventualmente, que geralmente é o caso, que é o que essas startups tentam vender, é uma oportunidade de crescimento lá dentro, né? Então, a gente ainda está crescendo, a gente literalmente opera no negativo porque a gente vai crescer cada vez mais. E se você crescer com a gente, provavelmente você, né, se destacando aqui dentro, você vai conseguir estar numa posição que seria bem, bem difícil de conseguir em um lugar que já é mais consolidado, digamos assim. Então, avalie, né, no final das contas, os prós e os contras. Tudo vai depender da sua situação. Acho que um ponto muito importante que o Léo comentou é, né, você tem filho, enfim, família, etc. O quanto de risco que você pode assumir nesse momento, né? Se tem uma reserva financeira, se as coisas derem errado, e assim por diante. É igual em investimento, né, Felipe? Você tem que ver qual que é o seu perfil lá, se você é moderado, né, arrojado e etc. Se você for um cara mais vida louca, né, mete pau, né? Embora, mas se você é um cara mais moderado, em que sentido, né? Putz, cara, ela falou, tem uma família, uma filha.
busca de estabilidade, né? Às vezes não é o momento de você ir atrás de uma situação dessa de risco, né? Um investimento seria um investimento de risco. Pode dar certo? Pode, e pode dar bom pra caramba, né? Mas também pode dar muito ruim. Em contrapartida, a gente tá falando de startups, né? E assim, tipo, isso, de certa forma, né, é mais uma questão, tipo, ele deixar. Acaba tornando as empresas, né, tipo assim, empresas boring, né? Tipo assim, com um perfil mais tradicional, né? Tipo, mais atraentes por causa dessa questão da estabilidade. Como é que vocês veem isso? Tipo... Tá perguntando se a galera deve trabalhar nos bancões do Brasil, é isso? Exatamente, tipo, chega, tipo assim, tá ligado? Bancos mais tradicionais, né, enfim, que tem aquela, vamos dizer assim, né, cultura mais corporativa, entendeu? Ou até, enfim, mercados, tipo, que, enfim, tecnologia não é necessariamente o core, mas tem um papel importante, entendeu? Tipo, o que vocês pensam sobre isso? Tipo, Se vale trabalhar em engravatadas de novo? Essa é a pergunta. Eu acho que uma consideração importante sobre isso é que, assim, vários desses lugares também, eles se modernizaram ao longo do tempo. Não tô falando que, assim, tem a mesma cultura que várias outras startups, elas, por serem empresas mais consolidadas, eles têm mais aversão a risco de maneira geral também, né? Então, sei lá, não costumam contratar PJ, que nem muitas startups fazem, né? Preferem o CLT para não correr riscos trabalhistas, tem mais burocracia, geralmente, e coisas nesse sentido. Agora, pode ser que esses lugares tenham equipes e tenham várias coisas, né, que possam ser interessantes ali para você trabalhar e atuar. Agora, eu acho que entra um pouquinho, né, no que a gente estava conversando antes, né, de a startup é um lugar onde está mais instável. Então, talvez a gente teria um cuidado, né, em assumir um novo desafio num lugar assim. Agora, um lugar que é mais estável, eu acho que isso daí é um dos prós dessa empresa, né? Então, se o lugar é mais estável, mas em contrapartida você acha que você não vai ter crescimento profissional lá dentro, talvez seja o lugar ideal para você se você precisa muito dessa estabilidade. Mas pode não ser o lugar ideal para você se você tá num começo de carreira, tá querendo crescer rápido, né? Tá querendo fazer uma aposta grande com o seu tempo. Geralmente nesses lugares é um pouco mais difícil, né, de você entrar como júnior, virar pleno, virar sênior e virar especialista, né, em relativamente pouco tempo, enquanto numa startup, se você pegar bem no comecinho mesmo, você vai passar 1 ano, 2 anos, você já é o líder de tudo ali, essencialmente, né, da área que você tá muitas vezes. Então, eu não vejo problema em ir atrás dessas empresas mais boring, mas eu acho que é muito importante fazer esse peso, né, dos prós e contras. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas empresas hoje que são relativamente novas, né? Mas eu não as colocaria em grupo de risco nesse sentido, né? De ocorrer um layoff, assim, igual tá acontecendo. E que não são boring, né? Então, assim, acho que tem essas possibilidades também, né? De empresas com esse modelo um pouco mais parecido com o das startups, né? A nível de cultura mesmo, né? E etc. Mas, claro, né? Que tem uma coisa maior ali por trás, né? Porque o que aconteceu se você parar para pensar, né? Com muitas empresas aí, até que sofreram aquisições, né? Muitos exemplos aí na área de tecnologia que, sei lá, bancões compraram, né? Ou outras grandes consultorias, né? Que englobaram e as empresas se mantêm como uma área de negócio separada, né? E continuam com a cultura e etc. Talvez possa ser algo interessante. eu digo mais esse tipo de beleza. Acho que eu imagino o pessoal que tá escutando a gente, tá ligado? Trabalha numa startup, aí tá vendo a gente agora como os profetas do caos, tá ligado? Tipo, pô, eu tenho que procurar um lugar estável, aí o cara tá, assim, agora no LinkedIn procurando, sei lá, uma empresa do setor, sei lá, tipo, setor da agropecuária, tá ligado? Que tem uma parte de tecnologia, assim, pra trabalhar, sabe? Era mais ou menos essa a ideia da pergunta, porque eu acho também que não necessariamente sim, sabe? Tipo, enfim, tipo... Você não precisa mudar pra minha empresa pra você trabalhar com a versão antiga do Java, tá ligado? Um negócio aleatório, assim, COBOL, não sei. Enfim, exatamente, tipo, tem lugares bacanas, né, tipo assim, pra trabalhar onde você pode, vamos dizer assim, ter um pouco dos dois, sabe, fazer a balança ficou um pouco mais equilibrada nesse aspecto. Cara, e assim, eu acho que uma coisa muito importante também, né?
assim, onde você está hoje, sabe? Às vezes os desenvolvedores não se conectam e interessam muito com a parte de estratégia, né, e negócios da empresa, né? Mas, cara, é muito importante você estar bem ciente, assim, qual que é a estratégia da sua empresa no mercado hoje, né? Qual que é o posicionamento dela frente aos concorrentes, quais são os principais objetivos de curto e longo prazo, né? Para você também entender, né? Qual que é o caminho que essa empresa que você tá levando, você acha que é legal, faz sentido, né? Ou não. Porque às vezes você tá num lugar lá só produzindo, né? Sem ter noção nenhuma de qual que é o caminho que a empresa quer seguir, né? E assim, às vezes está indo num caminho contrário do que você entende ser, né, algo bom para sua carreira, né? Por exemplo, em termos de crescimento de mudanças tecnológicas, por exemplo, né? Às vezes você está numa empresa de produto aí que, sei lá, hoje tem tecnologias diferentes lá com iOS e Android, por exemplo, e a liderança quer escalar isso melhor e aplicar um Flutter, por exemplo, né? E você não quer trabalhar com Flutter ou de outra tecnologia híbrida, você quer continuar com o nativo. E aí, cara? Né? Você tem que estar ciente, né, de quais são os objetivos e os caminhos que sua empresa tem procurado, né? Para você também se aplicar e se inserir nessas oportunidades. Sair tanto desse pensamento mais operacional de eu executo, tá ligado? E também passar a evoluir mais para esse pensamento mais estratégico, entendeu? Faz parte do amadurecimento, tipo assim, profissional também. Às vezes você até dando, vamos dizer assim, mais input, começar a levar seus pontos em consideração e muitas vezes até, tipo assim, você tem uma evolução de carreira baseada nessa atitude sua. Então, acho que é realmente bem importante você levar isso em consideração e estar atento a isso, porque no fim das contas, né, tipo, a gente não tá só apertando o botão no teclado e coisas estão aparecendo na tela, né? Tipo assim, tem enfim, um mundo real com que as nossas soluções interagem. Acho que aquele velho desenvolvedor do quarto escuro tá morrendo, assim, né? Acho que não tem muito espaço mais pra ir. Né? Que recebe uma task, não sabe nada de negócio, fica isolado ali, né? Não sabe nada do que tá rolando na empresa, assim, né? Acho que a gente vê no mercado, assim, que, putz, hoje soft skill ali, né? Conhecimento de negócio é cada vez mais necessário, assim, pro perfil do dev. Né? Eu não diria que isso, tipo assim, é 100%, assim, verdade. Eu acho que ainda existe lugar, né, tipo assim, para essas pessoas, porque eu acho que é um perfil que talvez seja interessante para algumas, vamos dizer assim, áreas, mas eu acho que a tendência é que seja cada vez mais a minoria. E realmente, o que você tá falando de ser um dev, né, linkado, né, mais associado com essa questão mais atenta a essa área do negócio, e enfim, assim, ainda existe espaço para esse perfil diferente. Ele é uma peça que talvez seja importante em algumas equipes, porém, a maioria não, acho que não vai ser mais a regra, como pelo menos era no estereótipo que a pessoa tinha e que por muito tempo, né, a pessoa se foi, né? Você é o dev do porão, né? Não. Tô brincando. Indo aqui pro encerramento do nosso episódio, eu vou passar para cada um aí deixar suas últimas considerações, dicas, enfim, em relação a esse assunto para nossos caros ouvintes aí. Eu acho que assim, acho que grande parte dessa conversa, né, tema, né, é meio delicado, né, tipo, com relação a, enfim, tipo, demissão, etc. Ainda mais se, enfim, você está inserido em algum contexto que foi afetado, isso pode, vamos dizer assim, né, tipo assim, gerar uma certa ansiedade, né, tipo, para uma pessoa de ficar realmente preocupada, muito, né, tipo assim, não tem nada com relação ao futuro, né, tipo, mas enfim, eu acho que se, ainda mais que é com esse momento, né, tipo assim, de crise, né, que tá vindo aí, a questão econômica, tipo assim, do país, e no nosso caso, né, tipo assim, do Brasil, né, tipo, tem mais detalhes ainda, esse é um ano de eleição, então, incertezas, né, tipo assim, aumentando, a iminência da crise política, etc. Acho que o conselho, tipo assim, que eu acho que seria bom deixar, né, tipo, seria, assim, focar, tipo assim, nas coisas que você controla, entendeu? Tipo assim, e abrir mão, sabe? E não dar tanta importância pra coisas, tipo assim, que não são tão, tipo assim, não ser alienado, mas enfim, let things go, quando são coisas que você, tipo assim, não controla, sabe? Por exemplo, sei lá, guerra da Ucrânia, não sei o que, tipo, isso é preocupante, etc. É relevante, tipo assim, eu vou saber sobre isso, mas isso afeta a minha vida de certa forma, né? Isso de uma forma indireta, mas o que eu consigo, né, em termos da minha carreira, em termos da minha vida, né, fazer, enfim, e tá sob o meu controle, sabe? De tomar, eu consigo, enfim, tipo, né,
tornar uma pessoa melhor, estudar para, enfim, tipo assim, evoluir minhas skills, procurar um lugar novo para trabalhar, tipo assim, explorar coisas novas para aprender. Então, acho que seria um bom conselho para lidar com essa ansiedade. Talvez não sei se seria uma dica, mas o que eu falaria é que, cara, assim, paciência, né? Faça o seu, garanta o seu trabalho, né? Estude, eu acho que isso vale para quem tá com uma empresa, possível cenário de layoff, quem não tá, acho que todo mundo tem que estudar, garantir que o seu, porque emprego, pelo menos na nossa área, ainda não falta, né? Eu acho que vai faltar também. Então, se você é um cara que representa essa empresa, é um cara que sabe o que tá fazendo, você vai ter emprego onde você passar, assim. Então, acho que esse é o recado que eu tenho que trazer. Boa. Eu assim, eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou na conversa, né? Acho que o conselho é estudar mesmo, continuar estudando, né? Se dedicando e procurando se conectar em oportunidades, né? Dentro do seu contexto aí, que realmente sejam relevantes pro seu negócio. E assim, não é novidade para ninguém que na área de tecnologia tem que estudar pro resto da vida, né? As tecnologias mudam, né? Amanhã a tecnologia que você trabalha hoje pode não ser a mais utilizada mais, então a gente sempre tem que se reinventar, né? Então esteja aberto a isso também, a estudar novas tecnologias, a conhecer o que o mercado tem utilizado, né? Mas no caso de layoffs, como o Daniel Guna falou, não leve para o lado pessoal, não quer dizer que você está deficiente em determinada coisa, né? É mais uma questão de organizacional mesmo. Então, assim, o importante é você estar estudando, né? E procurando ser o melhor no que você faz. Porque uma coisa é certa, assim, hoje profissionais qualificados e competentes dificilmente ficam desempregados, né? Procure se qualificar, né? Da forma que você achar melhor, né? Seja com cursos, ou estudos mesmo. E, cara, se dedique pra ser o melhor naquela parada, né? Pra ser o cara né? Ou a mulher, né? Dessa parada. Sem dúvida, algumas oportunidades vão sempre existir, né? E você tem que estar preparado, né? Na hora certa para ir no lugar certo ali, para quando essa oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. Então, estude, né? Esteja pronto para as oportunidades. Para finalizar, eu tenho duas dicas. Primeiro, se você por acaso está passando agora enfim, né, acabou indo em uma dessas ondas de layoff, existe uma iniciativa chamada Layoffs Brasil. Tenta ajudar profissionais que passaram por layoff a serem recolocados no mercado, né? Então tem ali uma lista de profissionais, com LinkedIn e tudo mais. Às vezes você entrando naquela lista vai te dar uma visibilidade. Afinal de contas, é uma oportunidade também para algumas empresas, né? Pegarem profissionais que são muito, muito bem qualificados e infelizmente acabaram perdendo emprego agora e agora estão disponíveis aí para o mercado, né? Então, acho que vocês podem ir atrás disso, caso você tenha passado por uma situação de layoff. E em segundo lugar, minha dica passa por um tema que a gente abordou rapidamente aqui no podcast, que é pensar, né, no seu trabalho, no seu tempo, como investimento também. Da mesma forma que no investimento, a gente não recomenda você deixar todo o seu dinheiro em uma única coisa, afinal de contas, digamos, se você deixar tudo em real e o real desvalorizar, você vai perder muito dinheiro. Se você deixar uma parte em real, uma parte em dólar, e uma moeda desvalorizar enquanto a outra não desvaloriza, pronto, você já está diluindo o seu risco em dois lugares diferentes, né? Você pode pensar isso para várias outras coisas. E de maneira similar, a gente pode pensar no nosso trabalho sob essa mesma lógica. Se você trabalha em um único lugar, você só tem contato em um único lugar e tudo mais, você é 100% dependente daquela empresa. Então, se aquela fonte de renda sua for embora, no final das contas, você não vai ter, pelo menos naquele momento, né? Você pode ir depois atrás de alguma outra. É literalmente, naquele momento, muito dependente daquela fonte de renda. O que eu acho, muitas vezes, que pode ser interessante fazer, né? Principalmente se você tem essa necessidade de uma renda fixa, ainda não tem uma reserva de emergência muito grande montada, é diversificar um pouquinho a aplicação do seu tempo, fazer freela, né, além do seu trabalho, para você já ter essa capacidade de correr de outras formas de fazer dinheiro, associar-se a outras empresas, oferecer mentoria, enfim,
hoje em dia existem várias formas, né, de você criar fontes de renda, YouTube, podcast mesmo, e, enfim, vários outros lugares. Você tá trabalhando nisso, vai te dar uma segurança adicional, porque se uma sua fonte de renda principal, por exemplo, for embora, você ainda vai ter algum dinheiro vindo de outros lugares. No mais, é isso. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. A gente faz isso tudo aqui e não é de graça, então você vai ter que fazer um Pix para cada um de nós no valor de R$10. Brincadeira, é completamente de graça, só peço pra você clicar aí no seguir, enfim, se inscrever e tudo mais. No mais, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Enfim, encontra a gente aí no LinkedIn também, que a gente é super acessível pra conversar aí sobre carreira e tudo mais. Muito obrigado e tchau! Valeu, gente. Thank you.